Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui para o canal do Vale do Mamanguape, nessa data bem próxima do Natal, né? Esse dia 25, para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre o tema O Natal do Apóstolo. Então, desde já, recebo o meu carinhoso abraço, com votos de muita paz, saúde e alegrias. Gratidão por este ano de trabalho, de serviço, de companhia e de trocas recíprocas nesses estudos sobre o Evangelho, sobre a nossa tão amada doutrina espírita. E que no ano que vem a gente possa se encontrar outras vezes e que seja uma parceria feliz que a gente continue fazendo. Quero agradecer também ao convite merecido do canal do Vale do Mamanguape, em nome de Whindersson, Raimundo e tantos outros colaboradores. Que Deus conceda vida longa para que esses trabalhos continuem. E vamos então falar um pouco sobre este capítulo que está na obra Antologia Mediúnica do Natal, que nos propõe reflexionar sobre o Natal com Jesus. Então, convidamos a todos para que possamos refletir neste ano num Natal diferente, quando todos os preparativos e o clima de comemoração do natalício de Jesus avança, movimentando o comércio, decorando as ruas, enternecendo os nossos corações, que possamos reflexionar sobre a pergunta que sempre ressoa em nosso interior: Jesus já nasceu em nossos corações? Se sim, quando que ele nasceu em nossos corações? Porque as ressonâncias do Natal de Jesus, por vezes, falam em silêncio, como um convite à reflexão, ao amor, à paz, e nos conclama também para que nós possamos fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma pessoa, o próximo que está a caminho conosco, como diria Jesus. Então, Jesus nasce para cada um de nós quando nós, singularmente, conseguimos abrir o nosso coração para expandir a nossa consciência imortal. Reflitamos, sinceramente, sobre alguns exemplos constantes no Evangelho. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre o caso da mulher flagrada em adultério, onde e quando Jesus nasceu para ela? A sua história, marcada por condenações precipitadas, por preconceito, foi atravessada pelo Cristo, que de uma forma extremamente compreensiva e benevolente, justo, acima de qualquer um outro, foi ali, né, naquele dia em que ela foi lançada aos seus pés, com as vestes desalinhadas, para ser apedrejada, e isso pedido pelos doutores, pelos sacerdotes, pelos ditos homens de bem, foi que provavelmente ele nasceu para o seu coração, naquela altura torturado de aflições. E esse sublime encontro, com certeza, deve ter marcado para ela o início de uma nova vida, de uma nova caminhada. Se nós perguntarmos à viúva de Naim, indo enterrar o seu filho, para ela, quando Jesus nasceu, provavelmente ela nos diria que Jesus nasceu naquele dia em que ela saía para enterrar o seu filho, sem qualquer consolo, sem qualquer amparo. Jesus a viu, compadeceu-se do seu sofrimento e lhe disse: querida, não chore. E nesse momento, quando ele tocou o caixão e disse ao rapaz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E nesse momento ele voltou à vida, talvez também nesse instante, Jesus tenha nascido na vida dessa mãe. Indaguemos a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Se não foi quando ele lhe ofereceu uma proposta de renovação, de nova vida, de esperança, a conclamando pelo sacrifício de si mesma, a se dedicar aos leprosos vindos da Idumeia e de Dalmanuta. E, finalmente, se nós perguntássemos ao nosso querido e estimado apóstolo
Paulo. Quando que o Cristo nasceu para ele? Será que foi na pregação de Estevão, que ele esteve presente na casa do caminho lá de Sadoc? Será que foi às portas da entrada de Damasco? Quando foi que Jesus nasceu para Paulo? Se perguntássemos ao apóstolo Pedro, quando que o Cristo nasceu para o seu coração forte e paternal? Será que foi na cena da negação? Que a presença do Cristo o acordou para a verdadeira vida? Será que foi no fim da vida, quando ele esteve em Roma, ao lado de Paulo e outros cristãos martirizados, que mais se acentuaram os testemunhos? Em Roma, a partir do ano 58 depois de Cristo, como nos narra o Espírito Emmanuel na obra Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, os sofrimentos pelo ideal de Jesus haviam sido multiplicados. E os discípulos do Evangelho haviam começado a morrer nas arenas do circo correndo pelo nome augusto do Senhor. A situação dos cristãos era terrível, das mais dramáticas. Eles haviam caído aos apupos do povo inconsequente. Haviam sido estraçalhados vivos pelas feras esfaimadas nos circos de horror, ou queimados como faróis de resistência e de fé resoluta nos postes do martírio. Colocados exatamente para que a sua dor servisse de retrato para o futuro daqueles que teimassem em continuar vibrantes na fé cristã, como uma ameaça. Então, realmente foram cenas muito difíceis. Aliás, a obra Ave Cristo, também do autor espiritual Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, narra com detalhes essas ocorrências lamentáveis, que tiveram requintes de crueldade e que permaneceram ocorrendo por centenas de anos. Naquela época não era possível se falar em justiça. Estávamos no governo de Nero. Os cristãos eram conduzidos quais se fossem escravos, condenados a suplícios intérminos, extremos, sem a menor oportunidade de defesa. Onde estavam os advogados de defesa e promotores de justiça quando Jesus foi crucificado? Todos se calaram. O imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico, morreu com apenas 30 anos de idade. Governou do ano 54 até a sua morte no ano 68 depois de Cristo. Seu reinado normalmente é associado à tirania, à extravagância, lembrando que ele foi autor de uma série de execuções sistemáticas, incluindo a da sua própria mãe e meio-irmão. Além disso, enquanto Roma ardia em chamas, cujo incêndio, segundo defende Emmanuel, ele foi o idealizador e incriminou os cristãos, sem a menor crise de consciência, enquanto o incêndio se alastrava, ele compunha com sua lira. Foi perverso, implagável perseguidor. Ninguém duvida que ele era necessitado de auxílio, mas ele foi bastante inclemente. E em meio a esse clima, Paulo de Tarso, que chegou em Roma por volta do ano 61 depois de Cristo, como sempre estoico, resoluto, aguerrido, lembrava sobre o posicionamento cristão perante o rigor dos tempos. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Paulo sempre nos mostrou a importância fundamental de nós nos abraçarmos à vida, nas circunstâncias colocadas, não aguardando melhores condições para servir, condições mais adequadas, mais favoráveis. Isso não é apologia ao sofrimento, mas entender que por vezes a dor é uma bênção que nos leva a provar a nossa fortaleza. Recursos a gente tem, e normalmente a gente utiliza nesses momentos para que a gente possa mostrar de fato a que veio. Tem uma frase de Emmanuel muito especial, em que ele vai dizer: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Esses são os frutos
pelos quais a gente demonstra a nossa qualidade. E os cultos, no início, eram livres em Roma. Entretanto, passaram a ser fiscalizados, quando a massa começou a entender o elevado alcance da nova doutrina, o alcance espiritual, e assim passaram a se reunir às escondidas nas catacumbas. Os núcleos de oração continuavam sempre abertos, acesos, não obstante, experimentando pesadas torturas. E isso deve nos servir de estímulo. Esses precursores lançaram essas sementes, abriram esses caminhos para que hoje, por exemplo, a gente tenha conforto para falar sobre a doutrina espírita, falar sobre o evangelho sem sermos perseguidos. Pela laicidade do Estado, nós temos a oportunidade, o direito de manifestar a nossa fé, qualquer que seja. Embora a gente ainda observe algumas cenas de intolerância religiosa, mas hoje nós somos muito privilegiados por ter o direito de manifestar a nossa fé sem precisar se esconder nas catacumbas. Paulo acreditava que para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, sempre a serviço do Mestre, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Ou seja, precisam trazer essas mostras do sacrifício, da entrega total, da resignação, da coragem, dos desafios enfrentados. E nós particularmente pensamos, será que nós já trazemos as marcas do Cristo, as marcas da cruz, pela nossa caminhada no mundo? Quais são elas? Quais são essas marcas? Aquela época, nas catacumbas, era mantido o archote luminoso da fé pelos cristãos fervorosos. E hoje? O que sustenta a nossa fé? O que nos estimula a continuar com esse desejo de falar sobre o Evangelho, de estudar a doutrina espírita e de praticar, principalmente, tudo isso que a gente estuda? Somos movidos por quais intenções, por quais motivações? É algo que a gente precisa se preocupar. Porque se antes as marcas da cruz eram as marcas das perseguições, das incompreensões, hoje também. Embora a gente não tenha mais o nosso corpo queimado em praça pública, ou não seja lançado à prisão de qualquer modo, mas nem sempre as pessoas reconhecem os nossos interesses, os nossos ideais. Às vezes a gente passa por estranhos, andamos na contramão dos interesses normais da nossa sociedade, nos recusamos a adotar posturas mesmistas, e isso nos incomoda. Nós estamos passando pela vida incomodando, porque também tem isso, né? Uma das características básicas do cristão é incomodar. Nossa, que estranho. Ele é cristão. Ele não se insufla tão facilmente. Ele controla os próprios impulsos. Ele se esforça para trabalhar os seus maus pendores. Está melhorando, está mudando. Que ótimo. É o verdadeiro espírita, como vai definir Kardec, que se esforça a analisar-se e a domar as suas más inclinações, que não continua o mesmo à medida que o tempo passa, que vai se elaborando, porque faz esse labor interno, passa pelas experiências e ganha sabedoria com elas. Se a gente não estiver incomodando ninguém e estiver passando de braços dados com as distrações, com os desvarios, difícil a gente ser considerado cristão. Cristão é símbolo do desconforto, de andar na contramão. Nossa, mas não se cansa? Não, deve ser cristão. É essa qualidade. E a belíssima mensagem que hoje nos serve de tema é justamente o capítulo 51 dessa obra Antologia Mediúnica do Natal, pelo irmão X, psicografia de Chico Xavier,
que fala sobre o Natal do apóstolo. Simão Pedro foi preso nas catacumbas e encaminhado ao martírio, já tendo passado de seus 80 anos, permaneceu com a doçura de um pai bondoso e dócil. E o espírito Humberto de Campos, irmão X, vai dizer que quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o último sacrifício, sentia o seu coração varado de angústia, embora mostrando o passo firme, justamente porque sabia que estava acompanhado dos filhos do Calvário, que tinham nele um exemplo de resignação, de coragem, de resolução, de espírito aguerrido, esperançoso, que cria na imortalidade da alma e que, portanto, tinha mais condições de demonstrar a força que ele depositava no ideal, sem deserção, como, há alguns anos, a sua negação, da qual ele se arrependia amargamente. Então ele levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado pelos filhos inconscientes. Os irmãos que naquele momento padeciam da mesma angústia que ele o ladeavam, tristes, desanimados, desesperançosos, buscando ocultar o próprio desespero, compungidos pela serenidade demonstrada por Pedro naquele momento. Ele que foi encanecido em duras experiências e se acomodava àquela condição martirizante proposta pelo alto. Tem um trecho do Evangelho de João, acredito que seja o capítulo 21, em que Jesus vai dizer a ele: em verdade eu vos digo que chegará um tempo em que tu irás onde não queres ir. Outro te cingirá, outro te pegará pelas mãos e te levará aonde não queres ir. E é interessante a gente reflexionar sobre isso, porque isso pode ser interpretado de tantas formas diferentes. A senilidade, que por vezes abre para nós a oportunidade de uma outra classe de experiências, em que a nossa vitalidade já não é a mesma da juventude, em que a gente, por vezes, tem algumas limitações físicas naturais do processo de envelhecimento. Depende um pouquinho mais da paciência e da compreensão dos outros. Por vezes, gostaria de não precisar tanto ir ao médico, cuidar de uma coisa ou de outra, mas vão surgindo essas necessidades e a gente vai indo. A gente não quer ir, mas vai porque precisa cuidar da saúde para viver melhor, ter melhor qualidade de vida, ter mais atenção com estes aspectos. E também isso pode significar os desafios. Eu acho interessante que na sua última participação no Conversando sobre Espiritismo, Divaldo Franco, ao fim da apresentação, falou que nos últimos anos ele tem sido provado com alguns desafios na área da saúde. Tem tido poucos descansos, digamos assim, né? Repetidamente doente, por diversas razões, né? Sempre tinha alguma dor para atanas ele, como ele vai falar. E que ele jamais manteve a queixa, sustentou a queixa. Sempre buscando dedicar-se ao trabalho, mesmo com quase 100 anos. O trabalho, servir o outro, o auxílio, encaminhar as tarefas na mansão do caminho, enfim. E a gente observa este comportamento também quando a gente estuda a história de Pedro e de Paulo, já velhinhos, que na época a expectativa de vida de Pedro e de Paulo era bem diferente, né, da de Divaldo. Hoje vive-se mais. Aquela época, eles com 60 e poucos anos já estavam no fim da linha. E
ainda, né, nessa fase final, experimentaram, carpiram duras dores, agruras imensas. Então, são experiências que não são fáceis, são próprias para espíritos fortes, que nós estamos citando aqui, e que também nos deixam essa grande memória, essa história, este exemplo de perseverança e de coragem. Já tendo enfrentado tantas perseguições e ataques, sobretudo dos fariseus em Jerusalém, à frente da casa do caminho, ainda passar por isso. Pedro já tinha sido preso, expulso de Jerusalém. Os desafios eram superlativos. Não obstante, tudo enfrentava intimorado. Homens, mulheres, crianças, todos cercavam o querido apóstolo para lhe prestar as demonstrações de apoio e de carinho. Mesmo aqueles que não eram seguidores do Cristo sempre olhavam para ele respeitosos e compadecidos, pelo seu exemplo de coragem. A Casa do Caminho foi talvez o primeiro instituto de benemerência, de beneficência social, organizado por aqueles que não eram os religiosos doutos da lei, os fariseus. Eram chamados de blasfemos, caluniadores, feiticeiros vulgares. Não obstante, estavam consolidando na terra o ideal divino. É interessante como nós, geralmente, nos vestimos mais de críticas do que de enaltecimento do esforço dos outros. Nos colocando agora na condição de fariseus, né, que perseguiram os cristãos primitivos. O trabalho infatigável de Pedro e dos apóstolos era fartamente conhecido. Suas curas dos enfermos, trabalho ao qual se entregava abnegadamente. Não se furtar a oferecer um copo de água fresca, uma sopa quente, uma palavra amiga. Até mesmo os soldados romanos, ao escoltá-lo, mantinham o respeito pela sua presença veneranda. Mas como vai dizer o espírito Humberto de Campos, apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, elemento destacado da expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava Pedro em impropérios. Para diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. Não abuse da crendice do povo. Ladrão imundo, chegou o seu fim. Sertório Aniceto, pretoriano, ou seja, pertencente ao grupo de legionários encarregados da proteção do pretório, a residência romana do responsável pela administração da justiça, ofendia Simão Pedro com palavras duras, enquanto os cristãos contritos choravam desesperados pela prisão de um pai. Simão estava fadigado pela idade e sentia que a Boa Nova necessitava de novos trabalhadores, trabalhadores mais robustos, jovens, bem dispostos, para atender ao preço cobrado pela construção do reino divino no coração de todos os homens. E não obstante os impropérios, Pedro não guardou ressentimentos. Entendeu que ali estava alguém que ainda não podia compreender a sua renúncia, a sua caminhada. Parecia ter aprendido a cumprir o ensino de Jesus, quando, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, Pedro, se aproximando do Cristo, pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem todos vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Então esse servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: Servo malvado, te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti misericórdia? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E aí Jesus encerra dizendo: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Ou seja, essa história é bastante elucidativa para mostrar, perante a lei de causa e efeito, funciona a misericórdia. Porém, a misericórdia não é apenas uma concessão do divino para conosco, é uma concessão antes nossa para com o nosso próximo, a fim de que assim também se dê com o divino para conosco. Porque nós estamos em regime de solidariedade, de compreensão fraternal. Pelo menos a isso fomos convidados. Então, uma das propostas do Evangelho é nos tornar sensibilizados pela dor do outro. Romper com esse culto à indiferença, para que a gente possa fazer alguma coisa, que seja um copo com água, no caso da dívida, mais um tempo, algum tipo de concessão. Mas não castigar a outra pessoa pelo fato dela ter errado. E também não se submeter a certas condições abusivas ou extremamente prejudiciais só a pretexto de dar ao outro mais uma chance. Ou seja, agir com misericórdia não é se tornar um saco de pancadas, mas entender que por trás da súplica, a mesma súplica que o servo fez em relação ao Senhor, pode haver um desejo íntimo de se transformar e de ser melhor. E a gente deve dar uma chance, que pode ser verdade. Ah, mas e se não for? Se não for, a pessoa perdeu a oportunidade e serviu de experiência. De alguma forma ela aprendeu com isso. Que essa ideia também, eu vou me contrapor ou brigar contra a esperteza de quem se julga muito esperto, fazendo o mesmo jogo, nos iguala ao esperto, ao dito esperto, né? Que na verdade engana apenas a si mesmo, porque não está enganando a Deus. Pode até iludir algumas pessoas, mas a sua ilusão, dentro em pouco, se desfaz. Então é importante que a gente lembre dessa parábola e lembre do fato de Jesus falar a Pedro, né, de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, justamente falando sobre as chances multiplicadas de confiar,
Porque se eu perder a confiança na regeneração do outro, eu não posso me dizer evangelista, dizer que eu estudo o evangelho, que eu sou cristã espírita. Evangelho é redenção. Se o outro ainda não pôde se transformar pelo evangelho, não é que o evangelho não tenha o seu poder redentor. É que o outro ainda não se colocou na posição de aprendiz, mas chegará lá. O evangelho é infalível. Essa deve ser uma certeza nossa. Então, Pedro, naquele momento, recordava-se, talvez, desses ensinamentos de Jesus. Contemplava o céu escaldante daquela tarde muito triste e orava em silêncio. Sentia uma imensa saudade de Jesus e ansiava profunda e sentidamente retornar-lhe para sempre a companhia. Andava por Roma, naquele cenário triste, como a gente já descreveu, de profundo sacrifício aos cristãos, recordava-se da Galileia, de Jesus, e a sua paisagem mental como que havia se transportado para aqueles tempos, quando era primavera no coração dos homens, quando todos recebiam as sementes de vida e esperança diretamente do Senhor. E Humberto de Campos vai nos dizer que, em pensamento, Pedro revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos, as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. E por estranhos mecanismos de memória, respirava de novo o perfume de rosas de Betsaida, das romanzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala, dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. E apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía essas pregações do divino amigo. Parecia que retornava de novo àquela família de crianças, de enfermos, de mães sofredoras, de velhinhos, que ele próprio lhe entregara ao coração. Recordava do tempo quando desfrutava dessa amizade do seu tão estimado amigo Jesus. E passando por todos esses momentos, chega ao local da sua crucificação, onde seria ele mesmo supliciado, e entregou-se sem resistência alguma aos soldados que lhe deixaram desnudo. Pedro parecia como que hipnotizado, talvez com mais acerto diríamos em êxtase. Em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 8º, da emancipação da alma, Kardec vai destinar as questões 439 a 446 para investigar o êxtase, um estado da alma que faz o espírito penetrar psiquicamente nos mundos superiores, vendo esses mundos, compreendendo a felicidade dos que os habitam, e justamente aí nascendo o sincero desejo de lá permanecerem. Simão parece não sentir o tempo passar, como nos diz Humberto de Campos, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado. Quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe apresavam pés e mãos ao lenho que se lhe erguera de improviso. Em derredor, os protestos velados, centenas de espectadores lamentando aquela exibição terrível, misturadas às preces dos companheiros angustiados. Pedro, entretanto, não via que o tempo se escoava, sem que lhe desferissem qualquer golpe. Os grupos, em orações e lágrimas, se colocavam de mãos postas, com o olhar voltado para o céu, e a morte tardava. Até que Aniceto, seu algoz, não o perdendo de vista, reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe um objeto pontiagudo à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" E em êxtase,
Simão nem sente os efeitos físicos da crucificação, quando Aniceto joga uma pedra na sua cabeça para dar-lhe o golpe final. Muitos choravam pelo seu martírio, e nesse momento, Aniceto observar as longas horas que Simão não morria, atira-lhe essa pedra, e Simão sente apenas um torpor anestesiante, enquanto desencarna. E aí o apóstolo finalmente pôde se encontrar livre das algemas do corpo. E Jesus lhe recebe e o conduz a um oásis no mundo espiritual. E Humberto de Campos vai narrar: o ancião, após se desalgemar do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, olhando para o mais alto, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Observou então uma figura humana que descia do alto, materializado por uma fulguração das estrelas, e consegue perceber que ali era Jesus, ali endereçar um sorriso inesquecível. Mestre, ele clama, inclinado para beijar o chão onde Jesus pisava. Jesus o toma nos braços, o aconchega ao coração, qual se transportasse uma frágil criança. Jesus se aproximava envolvido por uma forte luminescência e acompanhou Simão saudoso através de uma pequena viagem. Visitaram lindas paragens e Pedro, pondo-se a recolher as lições preciosas do plano superior onde estava. E depois de um tempo, Jesus diz a Simão que poderia ficar naquele lugar por quanto tempo desejasse, mas que Jesus ele próprio precisaria ir. E Simão então indaga: para onde vais, mestre? E Jesus lhe responde: vou voltar à terra, pois enquanto houver uma única lágrima ao pedido de socorro, não posso descansar. E Simão, profundamente surpreendido, lhe diz que o acompanharia para esse trabalho. E Jesus e Simão demandaram então juntos os quadros de ação, evidenciando esse amor sublime que abraça toda a humanidade e que jamais desiste de nós. E foram até as catacumbas, onde os cristãos costumavam se reunir, atraídos por aquelas vozes, atravessaram Roma, parando num espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava contrita, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, ali rememorava-se, diante da imensidão constelada e da melodia dos mensageiros angélicos. Simão, em plena emotividade, começa a chorar de alegria. Anelava ser bom, ser irmão da humanidade. Queria ajudar na construção do reino de Deus e homenagear este que nasceu na manjedoura muito simples em Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. E nesse momento Jesus diz: Pedro, alguém te chama. Simão se volta admirado e enxerga na comunidade um homem muito triste, carregando nos braços um pequeno enfermo agonizante. Era Aniceto, a rogar-lhe mentalmente que lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia perdão a Simão Pedro. Aniceto Sertório se encontrava anos depois em prantos, com o filho doente nos braços, rogando perdão e auxílio a Simão Pedro. Ele houvera se arrependido sinceramente, e naquele momento, Simão sente piedade. Enternecido, podendo não tê-lo perdoado, podendo ter ficado indiferente, decide ajudá-lo. Desce à terra, cura seu filho com passes magnéticos
E a partir daquele momento, Sertório inicia uma nova vida, como nos diz Humberto de Campos. O antigo pescador não hesitou. Depois de beijar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada, que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado cantou: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, será que a gente poderia dizer que naquele momento Jesus nasceu no coração de Aniceto? E Simão, que acolheu o pedido de complacência e até hoje dá continuidade ao serviço do mundo espiritual. Simão que nos mostra esse exemplo incansável a toda a humanidade, mostrando que não importa de onde viemos e quão importante nós somos. Se rogarmos com fé, permaneceremos junto ao Cristo, o divino amigo secando as lágrimas, enquanto nós programos luz em nossos caminhos, na implantação do reino divino em nossos corações. Pedro, com seu carinho paternal pela humanidade, edificou a sua própria transformação pela vivência do Evangelho, edificando o cristianismo no mundo, a fim de que hoje estivéssemos reunidos para viver-lhe os exemplos. E nos mostra que não importa as nossas imperfeições inúmeras, mas tão somente a qualidade de sentimentos e de esforço que nós temos empreendido para mudar a nós mesmos e o mundo em derredor dos nossos passos. Já é Natal para você? Espero que sim. Que seja Natal sempre em nossos corações e que a proximidade da data nos leve a mais reflexões sobre este tema. Um grande abraço, meus amigos, boas festas e até a próxima, se Deus assim permitir.